Agora, mudando de assunto, o verão chegou e as temperaturas subindo, né, Sofia? Subindo, Gilvan. Começando a subir, então, e a criançada de férias já sabe, né? Vem aí o convite para as brincadeiras na água, seja na piscina, nos rios, cachoeiras ou até na praia. E aí, é claro, é preciso cuidado porque podem surgir aqueles problemas no ouvido da criança, a famosa otite de verão. Vamos conversar ao vivo sobre o assunto com a otorrinolaringologista Renata Ferraz, que já está aqui conosco. Doutora, bom dia, bem-vinda aqui ao Bom Dia Alagoas mais uma vez. Explica pra gente inicialmente o que é a otite. Bom dia, Sofia. Bom dia, Gilvan. A otite é uma inflamação do ouvido. O ouvido ele é dividido em ouvido interno, a orelha média e a orelha externa. E as otites do verão, também conhecidas como otite do nadador, são as otites externas, porque a entrada de água pode favorecer essas infecções. E quais são os perigos desse problema para a criançada, principalmente, hein? Olha, a criançada nas férias não quer perder nenhum dia de banho de mar, de piscina, de brincadeira. Então, qual o maior perigo? Realmente é ficar um tempo sem brincar, sem interagir e com dor de ouvido, com esse incômodo. Então, realmente eu estou aqui hoje para dar algumas orientações e para ajudar a criançada a manter suas férias aí de forma mais saudável. Doutora Renata, quais as causas da otite? É a entrada de água no ouvido? Como que funciona? O ouvido, principalmente esse canalzinho que é o conduto auditivo externo, quando imerso na piscina, no mar ou em muito contato com a água, pode retirar um pouco da gordura, um pouco de gordura que recobre essa pele e que traz algum pouco de proteção. Isso pode favorecer a entrada de bactérias, vírus e causar infecção. Outro problema é que o cerume ou a cera que a gente conhece, que muita gente retira, ela também tem um mecanismo de proteção desse conduto e é interessante que não seja retirado mesmo. A própria pele, o próprio ouvido, ele tem um mecanismo de eliminação dessa cera e quando isso não ocorrer, o otorrino pode te ajudar. Outra coisa é que quando usado cotonete, grampo, unha, muita coceira no ouvido, você pode causar pequenas lacerações, que são aberturas nessa pele, que também podem favorecer a infecções. Ou seja, uma dessas coisas ou elas misturadas podem favorecer sim a ter qualquer infecção no ouvido. E quais são os sintomas, quais são os principais sinais, o começo, como é que a pessoa detecta esse problema, doutora? Olha, o sintoma que chama mais atenção é a dor, né? Dor de ouvido ninguém quer mesmo, porque incomoda muito. A pele do ouvido ela é muito fina e qualquer distensão nessa pele causa muito incômodo. Então a dor chama bastante atenção, principalmente na manipulação do ouvido. Aí a criança pode estar chorando, apontando para o ouvido e às vezes os pais podem não saber o que está acontecendo. Além da dor, pode ter um inchaço dessa região do conduto, pode sair um pouco de secreção, ter vermelhidão, mas se tiver qualquer desses sinais que eu falei, é interessante passar com o médico e não fazer nenhuma medicação, nem pingar nada no ouvido que você não saiba o que é, porque às vezes pode até não ser essa otite externa, pode ser, em criança principalmente é muito comum um corpo estranho ou colocar alguma coisinha dentro do ouvido, então a gente precisa entender primeiro o que está acontecendo para fazer qualquer tratamento. É isso que eu ia perguntar, qual é o tratamento? Porque muitas vezes, por exemplo, a criançada está de férias, não tem um médico próximo, aí a mãe já fica logo desesperada. Meu Deus, está com dor no ouvido, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer? E nem sabe o que é, né, doutora? Pois é, eu encontro muito isso no consultório. As pessoas já chegam pingando algum remédio. Então, eu estou falando aqui de otite externa, né, que pode ser por bactéria, fungo, ou por bactéria, vírus, principalmente em relação à água, mas muitas vezes pessoas que pingam antibiótico de ouvido sem saber ou sem estar com essa infecção, pode justamente destruir as bactérias de proteção do nosso ouvido e, por vezes, causar uma otite fúngica, que aí o fungo se aproveita e prolifera nessa região. Então, o tratamento, primeiro você procura, né, um médico, de preferência um otorrino ou um pediatra. Após a avaliação, em geral, a gente pede para suspender um pouco o banho de piscina, de mar, esses banhos de imersão, por pelo menos uma semana, deixar o ouvido bem sequinho. A gente pede, sim, para pingar, em alguns casos, algumas medicações que envolvem antibiótico, às vezes anti-inflamatórios e analgésicos.
E, por vezes, a gente passa também anti-inflamatórios ou analgésicos pela boca para a criança realmente recuperar melhor, porque incomoda bastante, principalmente nos primeiros dias. Mas lembrar de evitar o banho e até ter uma proteção a mais no banho em casa, quando vai lavar o cabelo, tudo, para não respingar água e deixar o ouvido bem sequinho para ele retomar e recuperar essa infecção. Que proteção seria essa, doutora? Um tipo de algodão, algum tipo de equipamento para cobrir a orelhinha da criança? Em geral, eu oriento pegar um chumaçozinho de algodão, pode colocar óleo, algum óleo de pele, embeber em óleo, espremer e retirar o excesso e tampar esse ouvido. Já toma o cuidado, né, para não respingar muita água, mas o óleo ele acaba evitando que, se respingar alguma água nesse ouvido, ele entre para o conduto. Então, essa é a forma mais prática e caseira de uma proteção. E lembrar que crianças que têm essa otite de repetição ou que fazem natação e que isso acontece com uma frequência maior, é interessante pensar na possibilidade de usar protetores auditivos para evitar a entrada de água no ouvido quando for fazer o banho de mar ou de piscina. A senhora falou sobre tratamento e as mães ficam, como a Sofia também falou, as mães ficam aperreadas ali, né? Com aquela dor, porque incomoda, você fica preocupado com o filho. Remédio caseiro, doutor, é preciso ter muito cuidado com o que se coloca no ouvido? A gente sabe de algumas histórias, né, que chamam a atenção, né? Realmente tem bastante história. A gente tem que ter cuidado, sim, porque tudo dentro do ouvido pode causar um problema maior. E o ouvido, diferente de outras regiões, como garganta, por exemplo, você abre a boca, você pode ver que está ali com infecção, com inflamação. O ouvido realmente ele precisa ser visto. E dependendo do que você coloca no ouvido, a dor de ouvido ela pode ser correspondente de várias coisas. E em alguns casos o problema pode até não estar no ouvido. Então a gente precisa ter bastante cuidado com remédios caseiros. A minha sugestão é que realmente consulte um médico. Mas naquele momento ali do aperreio, a minha sugestão já começa a fazer uma proteção da água, então evita o banho com mergulho, faz a proteção durante o banho com esse algodãozinho que eu falei e pode dar um analgésico, um anti-inflamatório até conseguir passar num profissional que pode te orientar melhor com o tratamento direcionado. Sobre essas receitas caseiras, esses tratamentos caseiros, tem muito, né? Tem aquela velha máxima de dar 3 pulinhos de um lado, no lado que o ouvido está um pouquinho mais entupido, que está um pouquinho mais dolorido. Tem também aquela máxima de colocar uma água um pouco morna do lado para sair do outro. Isso não existe, né, doutora? Olha, o pulinho pode ajudar sim. Na verdade, esse conduto auditivo, o nosso conduto, ele não é reto. Ele tem uma curvatura que, por vezes, pode dificultar a saída da água. Então, vai aqui uma dica. Vocês podem, quando for enxugar o ouvido, puxar um pouquinho ali para trás e para fora e realmente balançar um pouco, o pulinho pode ajudar. E aí, se não escorrer totalmente, pode enxugar só na parte externa, com alguma toalha, algum tecido, algum paninho, nada que cause... Nada que machuque. Uma outra opção é também, após essa abertura, usar o secador a uma distância segura, claro, para não queimar, né, em uma região do ouvido, que também pode ajudar. Água quente a gente não recomenda e também eu escuto bastante o uso de álcool, a orientação do uso de álcool para secar a água do ouvido. Em geral, a gente sabe que o álcool evapora e pode até ajudar mesmo a secar a água do ouvido, mas a gente não orienta porque a gente nunca sabe como que está esse ouvido. Pode ter um problema maior onde o álcool traga um problema maior ainda. Então, a gente realmente pede para evitar e faça essas medidas que eu falei, com o secador, secando na parte externa, puxando realmente o conduto. Na maioria das vezes resolve. Duas perguntas em uma, na verdade. Atinge realmente mais crianças e a água da piscina é o grande problema? Normalmente é a piscina que traz esse problema? Não necessariamente a piscina. Claro que dependendo da água que se toma banho, ela pode favorecer a ter mais infecção. Se for uma água mais contaminada, uma água mais suja, então piscina, rio, mar, são locais onde a gente acaba tomando mais banho, né? Em criança é mais frequente porque realmente, principalmente no verão, nas férias, a frequência de banho de piscina e geralmente na criançada é interminável. A tendência maior é de ser nas crianças, mas pode ocorrer no adulto pela mesma causa. E nas crianças também o canalzinho do ouvido é mais estreito, ou seja, a tendência de acumular mais água nessa região é maior do que no adulto que acaba por escoar.
Então, a tendência é essa. Outra coisa que às vezes acontece é a pessoa ter um pouco de cera nesse conduto e quando entra a água do mar ou da piscina ou em qualquer desses banhos, a pessoa sente o ouvido tampado, não sente dor, não está com infecção. Porque às vezes a cera, junto com a água acaba dissolvendo um pouco essa cera, ela se espalha no conduto e aí tampa. Então, por vezes, precisa, às vezes, ir no otorrino para fazer uma limpeza e aí resolve o problema. Doutora Renata, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Com certeza, muita mãe ficou agora um pouco mais calma aí para deixar a criançada brincar na água, né? Obrigada pelos detalhes, viu? As mães estão orientadas. Calma, não sei, mas estão orientadas, né? Obrigado, doutora, mais uma vez, viu?